Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos de novo para a segunda parte da lição 136 de Um Curso em Milagres. A doença é uma defesa contra a verdade. E, para quem ainda não sabe, a gente faz a lição de Um Curso em Milagres pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick, certo? Então, é um livro de exercícios, são 7 volumes comentados. São as lições comentadas. O professor Kenneth traz não só os comentários dele, mas ele traz as partes do livro-texto que estão diretamente conectadas com a lição, tá? Com a ideia da lição. Então, a gente está nessa segunda parte. Quem não assistiu a primeira parte ainda da lição 136, peço a vocês que voltem, assistam a primeira parte, depois vocês voltam aqui para continuar, tá bem? Então, a gente entra para a sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, como a gente faz sempre, estabelecendo a meta da paz para esse aprendizado. Que seja tudo com o propósito do Espírito Santo, esse nosso aprendizado aqui agora. Entramos para a sala de aula com Jesus de mãos vazias e mente aberta. Aquela respiração mais profunda para acalmar a vibração dos pensamentos, né? Aquela tagarelice mental. E a gente recomeça da onde a gente parou, que é: tal é o teu plano para a tua própria defesa, né, gente? Mais uma vez, a lição 136, onde a ideia principal é a doença é a defesa contra a verdade, certo? E aqui a gente já está numa frase do parágrafo 10 da lição, que diz: tal é o teu plano para a tua própria defesa, como uma sequência. Vou voltar lá. Do parágrafo 9, Jesus dizia: o Filho de Deus é pó, o Pai incompleto, o Filho de Deus, Cristo, certo? Está em letra maiúscula. Então, o ego diz que o Filho de Deus é pó e o Pai, Deus, é incompleto. E o caos senta-se em triunfo no trono de Deus. Mas porque enquanto a gente acreditar que existe esse mundo, a gente já vai aceitar como verdade tudo que o ego está nos dizendo nessa frase ali, que Jesus acabou de tirar do inconsciente e mostrar para nós que é isso que o ego diz, e inconscientemente é nisso que a gente acredita. Tanto que a gente acredita que esse mundo existe. E Jesus segue então aqui dizendo: tal é o teu plano para a tua própria defesa. O plano do ego, né? Nós vemos como isso funciona maravilhosamente como uma estratégia do ego, o professor Ken explica. Enquanto sou um corpo e acredito ser real, enquanto acredito que sou um corpo, acredito que o corpo é real, né? Não apenas não tenho uma mente ou tomador de decisões, mas não há nada que eu possa escolher, mesmo que pudesse, porque não existe Espírito Santo para me lembrar do meu ser e da minha fonte, ou da fonte de Deus, né? Existe apenas um corpo glorioso que vive e morre, vivencia prazer e dor e anseia pelo atendimento do seu próprio especialismo. E Jesus segue no próximo parágrafo, na próxima linha do parágrafo 10, que diz: e acreditas que o céu recua diante de ataques loucos como esses? Que Deus se torna cego pelas tuas próprias ilusões? Que a verdade é transformada em mentiras e que todo o universo é feito escravo de leis que as tuas defesas querem lhe impor?
Mas quem acredita em ilusões, senão aquele que as inventou? Jesus nos pergunta, nos questiona. Quem mais pode vê-las e reagir a elas como se fossem verdade? Nós, portanto, professor Kenneth segue, temos esse sistema de pensamento grandioso e ilusório, no qual acreditamos existir por termos destruído o céu. No entanto, quando despertamos do sonho e olhamos para trás, vemos sua tolice inerente, pois apenas um louco poderia acreditar que ilusões são a realidade. Dentro do sonho, no entanto, parece muito real, pois somos nós que acreditamos nele. Diferente do Espírito Santo e de Deus, que nem mesmo sabe nada sobre o sonho. É o mesmo que a gente estar dormindo à noite e sonhando. O sonho é nosso, ninguém mais sabe o conteúdo do nosso sonho. É uma ilusão. Nosso sonho não é uma ilusão? Então, porque alguém mais teria acesso à nossa ilusão? Muito menos Deus, porque se Deus viesse fazer parte do sonho, ele estaria dando realidade ao sonho. E aí, assim, dessa maneira, a gente não teria como despertar desse sonho insano. Deus desconhece os teus planos para mudar a sua vontade. Deus desconhece os nossos planos para mudar a vontade dele. Os planos do ego, né? O universo continua a não ver as leis com as quais pensavas governá-lo. E o céu não se curvou ao inferno, nem a vida se curvou à morte. Esse é outro trecho de Um Curso em Milagres que afirma claramente que Deus não sabe nada sobre nossa insanidade. Essa é uma boa coisa, pois se ele o fizesse, né? Se ele tomasse conhecimento, iria significar que o erro era real e o impossível alcançado. O impossível o quê? Que a gente se separou de Deus, que a gente se fragmentou, que Cristo se fragmentou, se dividiu em bilhões de consciências, se transformou em corpos. Então Deus desconhece o nosso plano para mudar a vontade dele, que é nós sermos um único ser, eterno, imutável, puro amor, perfeitos, espírito e não corpo, mente e não corpo. O universo continua então a não ver as leis com as quais pensavas governá-lo. E o céu não se curvou ao inferno, nem a vida à morte. Eu repeti esse parágrafo, muito importante, porque significa que Deus não deu realidade ao nosso sonho insano. Então ele desconhece o conteúdo do sonho de Cristo, o conteúdo do sonho do filho que acreditou estar separado. É isso. O pensamento mais reconfortante de todos é o de que Deus nem mesmo sabe nada sobre nós. Para o ego é terrível isso. Para o ego é terrível. Como que Deus não sabe nada sobre mim? Então eu tô aqui sozinho? Para o ego, é claro, tal afirmação é uma injúria e um insulto. No entanto, esse permanece o único pensamento realmente salvador dentro do sonho, refletindo o princípio de expiação de que a separação nunca aconteceu. Jesus, assim, nos apresenta aqui o
oposto do sistema de crenças do ego que ele discutiu no parágrafo 9. Nada aconteceu para mudar a realidade do Filho de Deus, de Cristo. Deus continua sendo Deus e não existe nada mais. Como essa passagem do capítulo 26 que diz: tudo que ele conhece, tudo que Deus conhece é uno. Ele conhece uma criação, uma realidade, uma verdade e apenas um filho. Mais uma vez, né, gente, que a gente já viu em outros encontros, né? Até para aquele cristão que lia muito a Bíblia, né? Nunca disse, não tem nenhuma passagem que menciona que Deus teve bilhões de filhos. Então Deus conhece uma criação, uma realidade, uma verdade, apenas um filho. Nada entra em conflito com a unicidade. A verdade é simples, ela é uma, sem opostos. Não existe tal coisa como dualidade, bem e mal, certo e errado, claro, escuro, dia, noite. O que é tudo não deixa espaço para nenhuma outra coisa. E Jesus nos diz na lição: tu só podes escolher pensar que morres. Sofres doenças ou deturpas a verdade de qualquer forma que seja. Como aquela conversa antológica mais uma vez: Pai, eu poderia ser sozinho, separado, triste, doente. E Deus disse: não, filho, mas tu podes acreditar que sim. Tu só podes escolher pensar que morres, sofres doenças ou deturpas a verdade de qualquer forma que seja. Nós acreditamos nisso, mas acreditar nisso não pode tornar real, não tem efeito sobre a verdade de Deus. No início do texto, Jesus diz que somos livres para negar nossa herança. É isso que a gente está fazendo, negando a nossa herança. Só que não para estabelecer o que ela é. Assim, podemos acreditar que o ego é nosso tesouro, mas isso não torna isso verdadeiro. Tal insanidade não estabelece a realidade. Como essa passagem do capítulo 10 que diz: podes violar as leis de Deus em tua imaginação. Mas imaginação não é real. Mas não podes escapar delas. Não pode escapar das leis de Deus. Só que o ego nos faz temer as leis de Deus, né? Tá lá, no Antigo Testamento, para todo mundo ver. Elas foram estabelecidas, as leis de Deus, para a tua própria proteção e são tão invioláveis quanto a tua segurança. Tu não atacaste a Deus e realmente o amas. Ai, que lindo, gente. Tu não atacaste a Deus e realmente tu amas Deus. És capaz de mudar a tua realidade? Ninguém pode ter vontade de destruir a si mesmo de verdade. Só em ilusões e imaginação, né? O que pensas que és pode ser muito odioso e o que essa estranha imagem te faz fazer pode ser muito destrutivo. No entanto, a destruição não é mais real do que a imagem. Embora aqueles que fazem ídolos os idolatrem. Os ídolos não são nada, mas os idólatras são os filhos de Deus que estão doentes. O que foi criado está
parte de tudo isso, a parte de toda essa ilusão, de toda essa fantasia, de toda essa coisa que a gente fez do Filho de Deus, né? De nós mesmos. Me faltou a palavra agora, né? Quando a gente deturpa a verdade, me faltou. Mas enfim, o que foi criado a parte de tudo isso? O que foi criado por Deus está a parte de tudo isso, dessa insanidade. Defesas, então, e as doenças, né? Que são defesas contra a verdade, são planos para derrotar o que não pode ser atacado. O que é inalterável não pode mudar. E o que é totalmente impecável não pode pecar. Diferente das leis do mundo, né? Tem até aquelas tal de cláusulas pétreas que existem na nossa Constituição e que hoje em dia eu acho que nem isso não existe mais, né? Que aqui no mundo pode até dizer que algo não é inalterável, e se disser que algo é inalterável, a gente dá um jeito de dizer que aquilo que dizia que era inalterável agora está inválido, né? Leis do ego, mas não de Deus. Mais uma vez, defesas são um sistema de pensamento psicótico com o propósito de defender contra outro pensamento psicótico. O impossível aconteceu. A realidade é um sonho. E o sonho é a verdade. É isso que o pensamento psicótico diz, né? Que o impossível aconteceu, se separar de Deus, destruir o céu. E diz que a realidade é o sonho, que o sonho é a verdade. Apesar disso, a loucura do pecado não tem efeitos sobre a verdade da nossa realidade como espírito, criada em unidade com Deus, tão impecável quanto Ele. Tal é a simples verdade, né? O que é totalmente impecável não pode pecar, né? O que é inalterável não pode mudar. As nossas defesas, doenças, tudo que a gente faz, são planos para derrotar o que não pode ser atacado. Tal é a simples verdade. Ela não faz apelos para o poder ou para o triunfo. Não ordena a obediência à verdade. Nem busca provar quão deploráveis e fúteis são as tuas tentativas de planejar defesas que querem alterá-la. A verdade quer apenas te dar felicidade, pois tal é o seu propósito. Talvez ela suspire um pouco quando jogas fora as suas dádivas, mas sabe com perfeita certeza que aquilo que é a vontade de Deus para ti tem que ser recebido. Jesus explica novamente que o Espírito Santo simplesmente nos lembra de outra escolha que podemos fazer. Ele não faz nada porque não existe nada a ser feito. Ele não resolve um problema existente, pois isso iria estabelecer as condições do mundo como reais. Então, não se resolve um problema que não existe. O ego, portanto, iria adorar que o Espírito Santo se dirigisse aos nossos problemas aqui. E ele adora, né? Dizendo que o Espírito Santo está se voltando para os nossos problemas aqui, resolvendo os nossos problemas aqui, específicos ainda, né? No entanto, tudo o que o Espírito Santo faz é brilhar a verdade, como um farol na mente, que chama nosso tomador de decisões errante para voltar para a única escolha significativa que poderíamos fazer. Desnecessário dizer, a sentença final sobre a verdade suspirando, destinada a ser poética, pois a verdade não suspira. Essa imagem adorável corrige a imagem do ego sobre a verdade como uma destruidora, retratando em seu lugar a benigna espera da verdade pelo nosso retorno, querendo apenas que aceitemos a felicidade que ela oferece. E é esse fato que demonstra que o tempo é uma ilusão.
Gente, que nós vinha comentando sobre a ilusão. Porque na lição 135, né, tinha muito falando sobre o tempo, inclusive eu chamei a atenção de vocês que a gente precisa ler aquele livro do professor Ken, Tempo, uma vasta ilusão. E agora Jesus está falando aqui na lição. É esse fato de que o imutável não pode ser mudado, né? É esse fato que demonstra que o tempo é uma ilusão. O fato é que Deus quer para nós, o fato é que o que Deus quer para nós tem que ser recebido, pois Ele quer que sejamos parte dele, o que significa que somos parte dele. Já recebemos as dádivas de Deus de vida eterna e amor, porque não somos separados de Deus. Apesar disso, desesperadamente tentamos negar essa realidade, afirmando a ilusão de que as dádivas que nós estabelecemos, existência e especialismo, são realmente verdadeiras. Entretanto, elas não podem extinguir a luz da verdade. O que é imutável não pode ser mudado. Ter e ser como um só, assim como dar e receber. E aqui o professor Kenneth coloca essa passagem do capítulo 4 que diz: na tua própria mente, embora negada pelo ego, está a declaração da tua liberação. Deus te deu todas as coisas. Esse único fato significa que o ego não existe e faz com que ele fique profundamente amedrontado. Na linguagem do ego, ter e ser são diferentes, mas para o Espírito Santo são idênticos. O Espírito Santo tem conhecimento de que tu, ao mesmo tempo, tens tudo e és tudo. Qualquer distinção nesse sentido só é significativa quando a ideia de receber, que implica em falta, já foi aceita. É por isso que não fazemos nenhuma distinção entre ter o reino de Deus e ser o reino de Deus. Viu? Eu estava falando para vocês lá na parte 1 da lição, que até então Jesus estava falando muito sobre a escuridão, né? Sobre o inconsciente, sobre as mentiras que a gente carrega lá no fundo do inconsciente. E que mais para o final da lição, então ele trazia o nosso olhar com a nova escolha, a escolha do novo professor. Então, aí a gente começa a entrar para o mundo de paz, né? Então, Jesus diz aqui que, vamos voltar lá na outra parte? Ele diz que é esse fato que demonstra que o tempo é uma ilusão, aquilo de que a verdade quer apenas te dar felicidade, que a verdade não pode ser mudada, né? Nem ordena obediência, não tenta provar nada, né? E é esse fato que demonstra que o tempo é uma ilusão, pois o tempo permite que penses que o que Deus tem te dado não é a verdade agora como tem que ser. Os pensamentos de Deus estão bem à parte do tempo. Nós somos um pensamento na mente de Deus. E essa identidade permanece fora do tempo. Assim, Jesus realmente corrige a visão tradicional de fazer boas obras para receber as futuras dádivas de Deus, quer seja nessa vida ou depois dela. Assim, outro tema principal num curso em milagres, o amor de Deus está à parte do tempo e é nossa realidade, na qual suas dádivas são tanto dadas quanto recebidas. Seu amor não é algo que ansiamos ou pagamos, mas simplesmente aceitamos no presente, como nossa realidade e como um pensamento de Deus, que pacientemente
Esse pensamento de Deus pacientemente aguarda nossa decisão de nos lembrarmos. Uma passagem do capítulo 30 agora. O pensamento que Deus mantém de ti é perfeitamente intocado pelo teu esquecimento. Não importa que a gente tenha esquecido de Deus. O pensamento de Deus, o pensamento que Deus mantém da gente é perfeitamente intocado, intacto. Ele sempre será exatamente como era antes do tempo em que o esqueceste. E será exatamente o mesmo quando relembrares. E é o mesmo durante o intervalo em que o esqueceste. Pois o tempo não passa de mais uma defesa sem sentido que fizeste contra a verdade. Em lições posteriores, vamos discutir o tópico do tempo em mais profundidade. E quem tá louco para saber mais do tempo aí, eu sei que tem gente que tá querendo. Mas aqui vemos que o tempo é apenas outra defesa, assim como as doenças. Parte do mundo separado que tenta provar nossa existência como uma entidade individual dentro de um corpo, uma criatura do tempo e do espaço. Lembre-se de que o mundo de tempo do ego, passado, presente e futuro, é apenas uma projeção na forma da sua trindade insana de pecado, culpa e medo. O tempo parece ser real porque nós acreditamos no pecado, culpa e medo como sendo reais. No entanto, o tempo não tem significado quanto sua fonte, porque o que seria sua fonte não existe. É uma ideia inventada, uma ilusão. Pecado, culpa, medo é uma invenção. Então, o passado, o presente, o futuro não tem causa, não tem fonte. No entanto, o que é a vontade de Deus está aqui e tu permaneces tal como Ele te criou. Então, pois o tempo não passa de mais uma defesa sem sentido que fizeste contra a verdade. No entanto, o que é a vontade de Deus está aqui e tu permaneces tal como Ele te criou. Em outras palavras, nada entrou entre nós e nosso Criador e fonte. Esse tema muito importante é uma das pedras fundamentais do livro de exercícios, como já vimos, assim como do texto e do manual para professores também. Por exemplo, essa passagenzinha do manual de professores. Como Deus nos criou, assim seremos para todos sempre. E não desejamos nada a não ser que a sua vontade seja a nossa. As ilusões de outra vontade se perderam, pois a unidade do propósito foi achada. A verdade tem um poder que vai muito além das defesas, pois nenhuma ilusão pode permanecer onde foi permitido a verdade entrar. E ela vem a cada mente que queira abaixar as armas e parar de brincar com a loucura. Nossa responsabilidade é abaixarmos nossas armas, deixando de lado nosso sistema defensivo pela pouca disponibilidade de voltarmos atrás, para o espaço na mente onde escolhemos contra Jesus. Agora, escolhemos a favor dele. Escolhemos através dos seus olhos amorosos para tudo que até então tornamos real. Nós trazemos nossas ilusões a Jesus e olhamos sem julgamento para as ilusões que fizemos no mundo e em nossas mentes erradas. Olhando com ele, elas desaparecem porque não eram nada. Quando as ilusões são trazidas à verdade, sua luz, a luz de Jesus, as dissipa. Capítulo 14. Trazer o ego a Deus não é senão trazer o erro à verdade, onde ele aparece corrigido, pois é o oposto do que encontra. É desfeito porque a contradição não pode mais se manter. Por quanto tempo pode a contradição se manter quando a sua natureza impossível é claramente revelada? O que desaparece na luz não é atacado. Meramente desaparece porque não é verdadeiro.
Voltando aqui na lição. Então, a verdade pode ser encontrada em qualquer momento. Hoje, se escolheres praticar, dar boas-vindas à verdade. Não temos que esperar por algum tempo futuro para fazermos com que a verdade seja a nossa realidade. Ela vem no próprio momento em que damos boas-vindas a ela, por estarmos cientes do quanto não a queremos. Se a gente ficar ciente de que a gente não está querendo a verdade, já é a nossa disponibilidade de encontrá-la. Então, quando a gente fica ciente do quanto não a queremos e de como erigimos as defesas do especialismo para mantê-la distante. Tal é a honestidade que Jesus nos pede para demonstrarmos. Então, ela pode ser encontrada em qualquer momento. Hoje, se escolheres praticar, das boas-vindas à verdade. Esse é o nosso objetivo hoje, Jesus diz. E daremos 2 vezes 15 minutos para pedir a verdade que venha a nós e nos liberte. E a verdade virá, pois nunca esteve à parte de nós. Ela está, ela é. Como já falamos, não é a verdade que vem até nós. Nós vamos até ela. Nós que vagamos para longe quando escolhemos as ilusões do ego. Nós que viajamos, nós que temos que voltar. A gente que viajou na maionese, agora a gente que tem que voltar. A gente que tem que escolher voltar. Somos aqueles que precisam voltar, como o filho pródigo na parábola do Evangelho, como Jesus explica nessa passagem do texto. Escuta a história do filho pródigo, capítulo 8. Escuta a história do filho pródigo e aprende o que é o tesouro de Deus e o teu. Esse filho de um pai amoroso deixou a sua casa e pensou que tinha dissipado tudo em troca de nada de valor. Embora na época não tenha compreendido essa falta de valor. Ele tinha vergonha de retornar para seu pai porque pensava que o tinha ferido. No entanto, quando veio para casa, o pai lhe deu as boas-vindas com alegria, porque o próprio filho era o tesouro do seu pai. Ele não queria nada mais. Tais são as boas novas, não apenas da parábola, mas de um curso em milagres. A verdade nunca nos deixou e nós só acreditamos ter partido, mas não partimos de modo algum. Seu amor permaneceu logo além das divagações da nossa mente no sonho de separação, pacientemente esperando o nosso despertar para a sua feliz realidade. Ela espera, a verdade, espera apenas esse convite que lhe fazemos hoje. Nós a introduzimos através de uma prece de cura para que nos ajude a erguermos-nos acima da defensividade e a deixarmos a verdade ser como sempre foi. A defensividade não é a estratégia do ego de estar no corpo e ser doente, mas nossa falta de disponibilidade de olharmos para a estratégia em si e dizer: talvez eu esteja errado na forma com que experiencio e percebo isso. Assim, é nossa pequena disponibilidade de admitir que temos estado errados e Jesus certo, que nos permite dar um passo para longe da defensividade e rezar. A doença é uma defesa contra a verdade. Aceitarei a verdade do que sou e hoje deixarei minha mente ser totalmente curada. Não somos nós que curamos nossas mentes. Nós apenas escolhemos deixar que nossas mentes sejam curadas pela presença do princípio de expiação do Espírito Santo, que nós agora alegremente escolhemos para nós mesmos. A cura então brilhará através da tua mente aberta. Lembra que a gente entra para dentro da sala de aula de Jesus
com as mãos vazias e a mente aberta? A cura brilhará através da tua mente aberta à medida que a paz e a verdade surgirem para tomar o lugar da guerra e das imaginações vãs. Para que a cura aconteça, eu primeiro preciso perceber que escolhi a guerra e imaginações vãs. Minha vida diária é um campo de batalha, para que eu não me lembre da verdade além da batalha. Só então poderei saber que não sou uma vítima do mundo ou de suas forças invisíveis, mas da minha decisão equivocada de manter o amor de Cristo separado da minha atração inata a Ele. Isso é desfeito no instante em que eu escolher me lembrar de que sou um com a vontade de Deus, que é a minha própria também. Capítulo 19. Esse é o restabelecimento da tua vontade. Olha para isso de olhos abertos e nunca mais acreditarás que estás à mercê de coisas além de ti, de forças que não podes controlar e de pensamentos que vêm a ti contra a tua vontade. É a tua vontade olhar para isso. Nenhum desejo louco, nenhum impulso trivial para esqueceres novamente, nenhuma apunhalada de medo e nem o suor frio da morte aparente podem se colocar contra a tua vontade. Pois o que te atrai, além do véu, está também profundamente dentro de ti. É inseparável da tua vontade e completamente uno. Que lindo, gente! Mais uma vez na lição, então a cura brilhará através da tua mente aberta, à medida que a paz e a verdade surgirem para tomar o lugar da guerra e das imaginações vãs. Não haverá cantos escuros que a doença possa ocultar e manter defendidos da luz da verdade. Doença, uma das principais defesas do ego, nos mantém na escuridão, porque nos enraiza na escuridão do corpo, o que reflete a culpa que oculta a presença repleta de luz do Espírito Santo em nossas mentes. A raiva serve ao mesmo propósito, ocultando os cantos escuros da culpa que nos defendem da luz da verdade. Assim, lemos nas páginas finais do texto sobre essas imagens escuras de separação e fragmentação, doença e raiva estando entre as mais proeminentes. No entanto, não tendo o poder de deter a força e a majestade de Cristo, nosso ser. Capítulo 31. As imagens que fazes não podem prevalecer contra o que o próprio Deus quer que sejas. Portanto, nunca tenhas medo da tentação, mas a vejas como é. Uma outra chance de escolher outra vez e permitir que a força de Cristo prevaleça em qualquer circunstância e em qualquer lugar onde antes havias erguido uma imagem de ti mesmo. Pois o que aparenta esconder a face de Cristo é impotente diante da sua majestade e desaparece diante da sua vista santa. A fé não é dada a nenhuma ilusão, e nada que venha das trevas ainda permanece para esconder a face de Cristo, de quem quer que seja. Ai, gente, eu sempre volto, porque como o professor Kennedy está colocando bastante coisa, a gente se perde da última linha da lição, né? Então, sempre volto um pouquinho agora, tá? Não haverá, então, cantos escuros que a doença possa ocultar e manter defendidos da luz da verdade. Não haverão mais figuras vagas procedentes dos teus sonhos, nem tampouco as perseguições obscuras e sem significado com seus propósitos duplos que são buscados de forma insana. Nada disso permanecerá na tua mente.
A tua mente será curada de todos os desejos doentios que tentou autorizar o corpo a obedecer. As figuras vagas procedentes dos seus sonhos de separação são apenas sombras das figuras vagas na mente, procedentes do pecado, culpa, medo, ataque e morte. Seus propósitos duplos referentes ao especialismo pelo qual todos vivem são vistos como amor especial. Por um lado, nosso propósito é atingir esse amor e, por outro, matar. Por um lado, buscamos felicidade e, por outro, manter a esperança real de felicidade oculta da consciência. Agora, o corpo está curado, diz Jesus, porque a fonte da doença foi aberta para o alívio. E reconhecerás que praticaste bem por isso. O corpo não deve sentir nada. Se tiveres tido êxito, não haverá nenhuma sensação de mal ou bem-estar, de dor ou de prazer. Não há absolutamente nenhuma resposta na mente para o que o corpo faz. Só a sua utilidade permanece e nada mais. Quando Jesus diz agora o corpo está curado, as sentenças seguintes tornam claro que ele não está falando sobre uma mudança corporal. Se você seguir a sua orientação, vai se identificar com sua mente. E uma vez que a mente está fora do tempo e espaço, você está fora do sonho do corpo. Portanto, em nenhum único instante o corpo existe de forma alguma. Passagem do texto também, capítulo 18. No instante santo, a referência aqui, não há corpo. No instante santo a gente está fora, a consciência está fora do corpo, a gente voltou à ciência da mente, unidos ao amor de Jesus. Unidos ao amor de Jesus não podemos ser separados, e então não existe pecado, culpa ou medo para defender contra o tomador de decisões na mente, e nenhum corpo para defender contra a trindade profana do ego. Quando eu experimento o amor e a paz de Jesus, meu corpo não sente coisa alguma. Nem bem, nem mal, nem nada. Eu sinto o amor de Deus que está na mente, que não tem nada a ver com o corpo. Portanto, um curso em milagres não é sobre curar o corpo, que nunca pode ser curado porque nunca ficou doente. Ficando com Jesus dentro do instante santo, percebemos o corpo corretamente. Dor ou desconforto, os transtornos em nossas vidas, como sala de aula, refletindo de volta para nós a decisão da mente de ser doente e infeliz. Antes, tudo que nós sabíamos era que nossos corpos estavam feridos, ou solitários, tristes ou em êxtase. Tudo estava focalizado neles. Agora, pedir ajuda a Jesus significa olhar através dos seus olhos em vez de dos nossos próprios, percebendo que o corpo é apenas o meio através do qual somos lembrados de que temos uma mente que escolhe a culpa em vez do amor, a individualidade em vez da unicidade, o ego em vez do Espírito Santo. Esse, mais uma vez, é o significado de agora o corpo é curado. Um dos significados principais do perdão é erguer as projeções que coloquei sobre você. Não existe nada a perdoar porque você só fez o que eu queria que você fizesse. Pois eu queria que o meu pecado estivesse sobre você.
Gente, eu vou repetir. Não existe nada a perdoar, porque você só fez o que eu queria que você fizesse, pois eu queria que o meu pecado estivesse sobre você. Quando está zangado, não é porque alguém falhou em cumprir a função que tu deste a ele? E essa não é a razão pela qual teu ataque é justificado? Assim não são os nossos relacionamentos que são curados, mas a mente. Da mesma forma, na cura verdadeira, minhas projeções de pecado são erguidas do seu corpo onde eu as coloquei. Assim como um relacionamento é curado quando escolho Jesus em vez do ego, meu corpo também é curado quando faço a escolha certa. A cura, então, como o perdão, é simplesmente retirar a projeção do corpo de outra pessoa ou do nosso próprio. O corpo, mais uma vez, se torna um instrumento para nos lembrarmos da nossa fonte de dor e alegria reais, a mente. Esse princípio é sustentado no tratamento de Jesus à cura, em psicoterapia. A compreensão dessa ideia de que o perdão cura a falta de perdão é a meta final da psicoterapia. Como é realizada? Então, o terapeuta vê no paciente tudo que ele não perdoou em si mesmo. E assim lhe é dada uma outra chance de olhar para isso. Abri-lo para reavaliação e perdoá-lo. Quando isso acontece, ele vê que os seus pecados desapareceram num passado que não está mais presente. Até que faça isso, não pode deixar de pensar que o mal o está atacando aqui e agora. O paciente é a tela para a projeção dos seus pecados, capacitando-o a soltá-los. Se ele retiver uma mancha de pecado naquilo que contempla, a sua liberação será parcial e não será uma certeza. Gente do céu! O terapeuta vê no paciente tudo que ele não perdoou em si mesmo e assim lhe é dada uma outra chance de voltar para isso, abri-lo para a reavaliação e perdoá-lo. Meus companheiros terapeutas, a cura então não tem nada a ver com o paciente, nem com as intervenções do terapeuta, mas apenas com a remoção da projeção do terapeuta sobre o paciente. É nesse instante em que o terapeuta esquece de julgar o paciente que a cura acontece. É importante compreender esse princípio de cura para evitar ficar preso à ideia de que o corpo tem que se sentir melhor ou mudar. É isso que está subjacente a essa passagem muito familiar. Não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente a respeito dele. Não é o mundo o problema, mas o nosso pensamento sobre o mundo, a projeção do nosso pecado e culpa. O mesmo é verdadeiro sobre a doença física, que é a nossa culpa projetada no corpo. Quando retiramos as projeções, a culpa se dissolve e o mesmo acontece com a doença. Talvez não reconheças que isso remove. Vamos voltar na lição, que já também não me lembro mais o que estava lá. O professor Ken fala muito, traz muito texto. Então, só a utilidade do corpo permanece e nada mais, né? Talvez não reconheças que isso remove os limites que havias imposto ao corpo através dos propósitos que lhe deste. Então, isso é o que vimos. O propósito que nós demos ao corpo foi ser um ser limitado,
um símbolo da separação, pecado, culpa e ataque. Removendo esse propósito através do Espírito Santo, o corpo fica bem, uma vez que nunca esteve doente. Num curso em milagres, o positivo consiste de desfazer o negativo. A gente já viu isso também, né? O único positivo verdadeiro é o amor de Deus e seu reflexo. Perdão dissolve a culpa e o ódio do ego. Portanto, estar bem ou curado é apenas o desfazer da crença equivocada em que poderíamos estar doentes. Lembre-se, a cura não tem nada a ver com o corpo, mas apenas com remover as projeções de culpa da mente. Ao deixar esses propósitos de lado, a força que o corpo tem será sempre suficiente para servir a todos os propósitos verdadeiramente úteis. Os propósitos úteis constituem nossa sala de aula. O corpo se torna um símbolo para lembrarmos que podemos fazer outra escolha. Nisso repousa sua força, a correção da mente para a fraqueza do corpo como fragmento sombrio do sistema de pensamento de medo e separação do ego. A saúde do corpo está inteiramente garantida. Jesus nos diz na lição: a saúde do corpo está inteiramente garantida. Mais uma vez, Jesus não está falando sobre a saúde do corpo. Não há corpo. Todos gostam de pegar Jesus em um equívoco e a forma em sua linguagem parece sugerir que ele está contradizendo a si mesmo. No entanto, quando você entende o conteúdo por trás das suas palavras, contradições potenciais caem de lado. Eu gosto de lembrar aos estudantes que quando eles estudam um curso em milagres e o aplicam às suas vidas, nunca deveriam deixar a metafísica muito longe. Ela mantém você honesto, especialmente em uma sentença como essa. O corpo não pode ser saudável porque, mais uma vez, ele não existe. Ai, Jesus, tu também, né? Pega pesado. Ele parece estar doente quando a culpa é projetada nele. Parece estar doente. E a saúde é simplesmente removê-lo. O pensamento de doença da mente, do corpo. Ai, meu Deus, peraí. Peraí que essa frase tá esquisita. Bom, vamos voltar lá, vamos ver o que Jesus afirma sobre isso. Saúde é paz interior. A saúde do corpo está inteiramente garantida, pois não é limitada pelo tempo, pelo clima ou pelo cansaço, pela comida ou pela bebida ou por qualquer lei que o tenhas feito obedecer anteriormente. Agora não precisas fazer nada para deixá-lo bem, pois a doença veio a ser impossível. A doença não deveria ser definida por com que aparência o corpo está, quer seja o seu ou de outra pessoa. Os estudantes com frequência gostam de julgar conforme praticam esse curso, descobrindo sintomas. Quando tem sucesso, seus egos se lançam sobre o pobre sofredor e dizem: ah, veja, você não é uma pessoa santa. Você está falhando com esse curso. Mas doença é separação, culpa e julgamento, e não tem nada a ver com o corpo. Doença é a crença na separação, na culpa e no julgamento, né? Não tem nada a ver com o corpo. Mas essa proteção, vamos ver. Mas essa proteção do corpo necessita ser preservada por uma vigilância cuidadosa. E essa é outra linha que deveria ser grifada de novo e de novo.
Vigiar cuidadosamente não é o mundo ou o corpo, mas os pensamentos de separação. Eles são a doença, especificamente o pensamento de culpa que resulta de escolhermos a individualidade do ego contra a unicidade do Espírito Santo. Preservar a proteção do corpo por observar cuidadosamente a mente significa não projetar. Assim vimos nas primeiras lições a ênfase de Jesus sobre desenvolvermos a habilidade de examinar a mente. Não podemos mudar um pensamento do qual não estamos conscientes. A negação protege os pensamentos da mudança. Vigiar cuidadosamente facilita isso. Se deixares a tua mente nutrir pensamentos de ataque, ceder ao julgamento ou fazer planos contra as incertezas por vir, mais uma vez terás posto a ti mesmo no lugar errado e feito uma identidade corporal que atacará o corpo, pois a mente está doente. Podemos ver então a partir da primeira parte dessa sentença que Jesus define a doença como pensamentos de ataque, julgamentos, planos para resolver problemas que não existem. Esse é, portanto, um resumo da lição 135 e 136. Ele diz, como sempre, que essa lição não vai significar nada menos que você a pratique dia a dia, momento a momento, vigiando sua mente em busca de pensamentos de julgamento e especialismo, os pensamentos de doença. Seu corpo ficará doente por causa desses pensamentos, não necessariamente na forma de doença que você ou os outros veem, mas no conteúdo de não se sentir bem, uma vez que não existe maneira de evitar a culpa quando você ataca. Desnecessário dizer, é por isso que o ego nos direciona a agir assim. Quando você está se sentindo culpado, não mais se lembra de quem é como uma criança do amor. Nem um pouco lembra que tem mente, nem muito menos que a doença está na mente. Então, se a gente não sabe nem que tem mente, tendo se colocado fora de lugar por ver sua identidade como um ego, para não mencionar a de qualquer outra pessoa. Jesus diz, dá-lhe remédio imediato se isso ocorrer. Olha, se deixares a tua mente nutrir pensamentos de ataque, ceder a julgamento ou fazer planos contra as incertezas por vir, mais uma vez terás posto a ti mesmo no lugar errado e feito uma identidade corporal que atacará o corpo, pois a mente está doente. Dá-lhe remédio imediato se isso ocorrer, não deixando que a tua defensividade te fira mais. Isso implica que você não pode dar-lhe um remédio imediato a menos que saiba que algo está errado, que é o motivo pelo qual você precisa ser benignamente vigilante contra seu ego. Se você realmente quiser expressar seu amor pelo um curso em milagres e seu professor, peça ajuda a ele para monitorar sua mente em busca de pensamentos de ataque e julgamento, a fonte de toda doença. Então, se você não está consciente de que você tem pensamentos de ataque e julgamento, pede para Jesus te ajudar a monitorar a tua mente, a vigiar a tua mente. Se você ainda não tem consciência que tem esses pensamentos, pede que ele te ajude a monitorar, a trazer para o consciente esses pensamentos de ataque, de defensividade, de julgamento. A defensividade a qual Jesus se refere aqui é a doença. Pensamentos de ataque, julgamentos e especialismo. Essa é a doença. Daí, né, cortina de fumaça, já ouviram falar? Não importa se é enxaqueca, se é mal de Alzheimer, se tu ainda tem condições, né, ainda está num momento de que consegue fazer alguma coisa, né? Mas qualquer doença, gente, qualquer doença, só muda a forma, o conteúdo é o mesmo. Então,
segue sendo pensamento de ataque, julgamento especialista. Você precisa perceber que eles não ferem apenas outras pessoas, mas você. Não confundas o que tem que ser curado, Jesus fala aqui. Não é o corpo que tem que ser curado, a mente. Mas a mente, quer dizer, especificamente sua decisão equivocada na mente, né? Então, não confundas o que tem que ser curado, Jesus diz. Mas dize a ti mesmo: esqueci-me do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. Caramba! A doença é uma defesa contra a verdade, mas eu não sou um corpo e a minha mente não pode atacar. Portanto, não posso estar doente. A minha mente não pode atacar. Esqueci-me do que realmente sou, pois confundi o meu corpo comigo mesmo. Olha que profundo isso. Confundi meu corpo comigo mesmo. A doença é apenas uma invenção da nossa imaginação, literalmente um sonho cujo propósito é nos proteger de escolhermos contra o ego e a favor do Espírito Santo, que nos ensina a esquecer do que nos lembramos. O falso ser de pecado do ego e o corpo e a nos lembrarmos do que esquecemos, nossa identidade inocente como espírito. Como Jesus lembra no texto, o aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo ensina a lembrança e o esquecimento, mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Tu esqueces de modo a lembrar melhor. É isso. A gente se esquece do que tornou real, a gente se esquece da fantasia, da imaginação que a gente tornou real, de modo a se lembrar da verdade. É isso, meus amores. Gratidão mais uma vez por estarem comigo até o final dessa lição. Muita cura para nós, que a gente lembre de voltar, se voltar para a mente, para aquela parte da nossa mente tomadora de decisões, para que a gente possa escolher de novo e parar de usar qualquer coisa que seja contra a verdade. Mais uma vez, gratidão. Fiquem com Deus, pratiquem bastante, fiquem com Jesus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.